Não fez o papel dela, a torcida do Flamengo fez o papel dela de ir ao Maracanã. Ingressava muito caro. Quando fez 2-0, a torcida do Cruzeiro tomou conta do Maracanã. Fez uma festa incrível. A torcida do Flamengo ficou calada ontem no Maracanã. Sim, é que eu não consigo terminar a frase. Como que ela fez o papel dela? Vamos a mais um WhatsApp aí. Vamos lá. Bom dia, Benja. Bom dia, amigos do Fox Sport Rádio. Aqui quem fala é o Eli, da cidade de Rio Grande do Sul. Benja, avisa pro Rodinei que a responsabilidade da linha de impedimento de olhar o zagueiro é do lateral. Né? E outra coisa, Diego, tu tá com essa aqui, Diego. Tá com a 10, cara. Essa 10 aqui, tá? Pertenceu ao Zico. Vamos respeitar. Vamos ter vontade. Obrigado, galera. Torcedor do Flamengo tá pé de raiva aí. Tem mais gente aí mandando WhatsApp aí, ó. Torcedor do Flamengo quer botar a boca no trombone hoje. Vamos ver. Essa é a festa que a torcida do Cruzeiro fez no Maracanã. Agora sim tem mais um WhatsApp aí, foi errado, desculpa. Mas a torcida do Cruzeiro fez uma festa incrível, o Cruzeiro cabuloso. Mas vamos ver o WhatsApp aí, vamos lá. Recepção do Flamengo hoje. Ó, Rodinei tem que mandar embora. Uribe, que até agora não entendi o que ele tá fazendo no time. É isso aí, é um time sem raça, é um time que sem Paquetá fica todo desestabilizado. Não dá. Isso aí que vocês estão vendo é um time que é dependente do Paquetá. Guerreiro fez falta. Ele pelo menos prendia a bola. E você acha que o Flamengo vai contratar alguém? Deve contratar alguém pra esse centroavante? Eu acho que centroavante a gente tem que esperar mais no Nico e no Uribe. Por mais que ele jogou mal, a gente precisa de lateral. Que Rodinei e René não tá dando. Gente, toda hora que o Flamengo perde, vamos contratar quem? Precisa parar e contratar. O Flamengo comemora a contratação, o Flamengo comemora a liderança do brasileiro, mas precisa comemorar título. Superávit. Agora, o problema ontem do Flamengo foi a ausência do Paquetá só? Também. Ou o Cruzeiro não jogou muita bola ontem? O Flamengo jogou errado e facilitou o time do Cruzeiro. O Paquetá faz muita falta. O garoto ali tem razão. O Cruzeiro jogou completo, o Flamengo jogou sem ser o melhor jogador, que é o Paquetá. Todo mundo sabe disso. Ah, mas só um jogador, sim, só um jogador. Paquetá é o termômetro do Flamengo, é o jogador que faz a diferença pro time e sem ele não tem jeito. O que me chama a atenção é o seguinte, assim como a torcida do Santos elegeu o David Braz como um grande vilão, o Carrasco, o repositário de todos os males do Santos, que agora ele já foi embora, a torcida do Flamengo elegeu o Diego. O Diego correu o jogo inteirinho, ele não parou um minuto. Não se ouve uma voz de contrariedade com a atuação morta do Everton Ribeiro. Nada. Ninguém fala do Everton Ribeiro. É uma vergonha. O Diego teve que correr por ele e pelo Everton Ribeiro. Como é que ninguém fala nada? Como é que se só fala mal do Diego? Ele jogou bem? Não jogou bem. Faltou esforço pra ele? Também não. E o Everton Ribeiro? Muito mal. Correu, sumiu no jogo. Sumiu. Não dá pra jogar contra um time como o Cruzeiro quando você tem só um meia de articulação, que foi o Diego. Se o Everton Ribeiro tivesse ajudado um pouquinho, o Diego, talvez, quem sabe, tivesse dado pro Flamengo ter obtido um resultado melhor. Então, lamento muito. O Rodinei, não vi esse jogo ruim que a torcida, não é só esse menino, não. O pessoal aqui que na redação, que torce pro Flamengo, etc e tal, também acha a mesma coisa. Eu não vi esse jogo ruim do Rodinei, não vi. Foi o cara que se apresentou o jogo inteiro, foi lá, quem não jogou nada foi o René. E aí vai a culpa do treinador. Por que deixou esse cara em campo? Por que deixou esse cara em campo? Por que não recuou o Everton para ir para a posição? Para dar um pouquinho de agressividade no setor? O Everton Ribeiro já foi lateral esquerdo. Aliás, começou a carreira como lateral esquerdo no Corinthians. Como é que põe um jogador desse nível, como o René, para jogar? Não tem cabimento. Aí a bola sobra o tempo inteiro pro Rodinei, só ele corria, só ele se apresentava, só ele cruzava e acaba não dando certo. Por quê? Porque jogou errado. Jogou alçando bolas na área do Cruzeiro.
com um jogador que fez uma partida notável, foi o Dedé. Teve erros? Teve, um ou outro teve, não foi perfeito. Mas foi uma grande partida do Dedé. Uma grande partida. E volto a dizer aqui, não vejo grande coisa nesse Léo, nesse zagueiro. Dá pra explorar esse lado aí. O Flamengo tem que ser inteligente, saber explorar isso daí. Você acha que o Flamengo reverte? Eu acho muito difícil, muito difícil. Deixa eu só terminar. Gente, vocês falaram do Corinthians pra burro, eu não abri a boca. Deixa eu falar um pouquinho agora. Eu acho o seguinte, o Cruzeiro, a melhor coisa pra ele é fazer sempre o primeiro jogo fora de casa. Porque ele fica no conforto dele. Fica no conforto dele. Ou seja, jogando atrás, fechadinho, uma linha de 5, uma linha de 4, o goleiro e mais um jogador à frente. Que é lá, ou pode ser o Marcos, ou pode ser o Raniel, seja lá quem for. Então ele joga fechadinho, compactado, em linhas, dificultando o trabalho do adversário. Se ele joga em Belo Horizonte, o primeiro jogo, ele tem que sair pro jogo. Os espaços podem aparecer. Quando você joga em casa contra o Cruzeiro, é muito complicado. Porque o Cruzeiro sabe se defender. É muito difícil. Aí você me pergunta, então em Belo Horizonte será diferente? Não. O Cruzeiro tem 2-0. Pra que ele vai se expor? Se tiver um contra-ataque e fizer um gol, acabou. O técnico inteligente como o Mano Menezes, capaz da proposta de jogo que ele tem na cabeça. Acabou, amigo. Acabou. Se o Cruzeiro, se o Flamengo tivesse aquele time do Zico, daria pra pensar. Com esse atual, é futebol. Pode acontecer? Pode. Não acho. Mas eu também concordo com você. Nesses torneios de mata-mata, é que Luiz, vocês tiram sal de mim. Eu sempre fui muito fã do Mano Menezes. Eu acho o Mano Menezes um baita treinador. Gente, o Mano pegou o Cruzeiro contra o Santos no primeiro jogo da Copa do Brasil fora de casa, venceu. Pegou o Flamengo ontem, Libertadores, primeiro jogo fora de casa, venceu bem. Arrascaeta jogando muito, Robinho. E o passe com o Thiago Neves. E o Dedé, irmão. O Thiago Neves, que joga muito, mas quando pega o Flamengo, parece que ele tem um gostinho a mais. Mas eu não acredito em hipótese alguma que o Flamengo reverta esse resultado. E outra coisa, o Arrascaeta contra o Flamengo, ele sempre tira algum coelho da cartola, esse rapaz. Você acha que o time do Mano Menezes vai tomar? Já tomou 2 gols. Já tomou. Não é possível. Já foi eliminado. Você acha que esse time do Cruzeiro do Mano Menezes vai tomar essa vantagem? Benja, a minha tendência é pensar da seguinte forma. Eu acho que acabou pro Flamengo. É só a minha visão. O Flamengo, é a mesma coisa que o Mano falou, o Corinthians e tal. A evolução do Flamengo, a gente não enxerga que o Flamengo possa chegar no Mineirão, fazer 2 gols, pelo menos, contra o Flamengo. Podia ter sido mais, hein? O Thiago Neves perdeu um gol embaixo do gol. O Raniel perdeu um no final da partida. Também, o outro cara a cara do Rafinha, também. O goleiro do Flamengo, o senhor Mano não falou, mas o goleiro do Flamengo foi bem pra caramba. Diego Alves. Calma. Foi bem pra caramba. O goleiro do Flamengo, o Diego Alves, foi bem pra caramba. Ontem, fazendo algumas defesas importantes. Eu continuo achando que tem alguns jogadores do Flamengo que jogam abaixo da crítica. Pascoal, desculpa, o Henrique Dourado não foi nem pro banco. Nem pro banco. O centroavante do Mano, você vê a situação. Nem pro banco ele foi. O Mano queria tanto... O centroavante não, é do Flamengo. Não, você queria tanto... Ele não tem um contrato com a minha empresa. A bola ontem não aparece pra torcida do Cruzeiro. É o Lucas Silva. Esse cara, ele se recuperou após voltar. E o Robinho que jogou. Aliás, o Cruzeiro recuperou dois. Porque esses caras que jogam mais com a bola no pé, vocês citaram. A Arrascaeta arrebentou. O Robinho arrebentou. O Cruzeiro. O próprio Thiago Neves, apesar de ter perdido o gol feito, arrebentou. Mas o Lucas Silva, ele faz aquele balanço defensivo e o Flamengo teve oportunidades. O Flamengo tentou empurrar lá o Cruzeiro. Você entendeu? Só que o Lucas Silva realmente foi extraordinário, sem aparecer muito. E outra coisa, a decepção é tão grande que os caras do Flamengo até pararam de cantar, pararam tudo, e aí a torcida do Cruzeiro apareceu. Daqui a pouco nós vamos falar disso aí. O Dayan Torres Mendanha, ele fala que, olha, eu sou flamenguista, mas concordo, acabou a Liberta. O time cisca muito, mas não evolui. O Flamengo acabou a Libertadores nos últimos. Dificílimo reverter. Não acabou. Porque o futebol. Pascoal falou que acabou. Pra mim acabou. Pascoal tem opinião. Mas, acabou. Não é questão de opinião. O futebol é improvável, mas é difícil. Se foi 90% pro Cruzeiro. E outra coisa, Benja, é o seguinte: esse Flamengo, essa característica desse elenco é de um elenco que em decisões importantes tem pipocado.
contra o Independiente no ano passado. Na própria Copa do Brasil, o Flamengo tinha mais vantagem, tinha mais time que o Cruzeiro, perdeu de novo. Mas eu quero nessa Libertadores. Ou seja, o próprio. Não, claro que não. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro 2016, quando brigava pau a pau com o Palmeiras em muitos jogos, o Flamengo pipocou em jogos importantes. Nesse jogo contra o Grêmio recentemente, Flamengo mais time, com mais possibilidade, com apenas 3 jogadores poupados, que nem fariam tanta diferença assim como o Grêmio reserva, apanhou do Grêmio. Ou seja, o Flamengo em jogos grandes tem pipocado sim. É uma verdade. Se não tivesse, o Flamengo teria pelo menos batido o campeão em algum título significativo tirando o Carioca. Perdeu pro São Paulo. Ou seja, o Flamengo, com essa estrutura toda, com esse time todo, tinha que ter pelo menos batido o campeão de algum título significativo. Seja uma Copa do Brasil, seja um Campeonato Brasileiro. Chegou nessas duas decisões, mas perdeu. Chegou, mas assim, enquanto Independente era muito mais time. Maracanã lotado, com 75 mil pessoas aqui dentro e sucumbiu diante dos caras, do time que era inferior. Ah, mas tinha o Messa que é bom jogador, tinha outro, mas gente, peraí, mas o Flamengo também tem um baita pro time, pô. Agora, o Everton Ribeiro é outro que se esconde em decisão. O Diego, apesar dos pesares ontem de ter corrido, tal, mas também sente decisão. O Flamengo tá cheio de jogador de renome, que é muito bom em jogo inexpressivo. Em jogo grande, tem sentido a responsa. E aí tem que saber o porquê que o cara tá fazendo isso. Olha, eu vou lançar uma campanha aqui para tirar o Everton Ribeiro do time. Eu vou falar, tô com todas as letras. É preciso tirar o Everton Ribeiro do time. É preciso, estou lançando a campanha. Hashtag Everton Ribeiro banco. Você tem jogador que você precisa dar um choque de realidade do cara. Como é que um cara desse fica no banco? Qual vai ser a escalação do Flamengo no jogo da volta? Vai voltar o Paquetá. E aí? Quem que vai sair? Mas você acha que o Everton Ribeiro tá jogando mal? Muito não acho mal. que ele tá jogando mal. Ele pode ter feito uma má partida ontem, mas ele é fraco. Ele é fraco. O próximo jogo, mas ele não tá jogando mal. O jogo da volta daqui 3 semanas. 29. Então, a princípio o Paquetá joga, hein? Claro. Agora não sei. Ah, sim. A janela, gente. Claro. A janela. Não. Não, o quê? Não sei. A janela fecha 31 de agosto. A gente tava lá na Copa lá, a pessoa falou pra mim, olha, não tem nada, mas estamos tentando em tudo lá, na Inglaterra. Deixa eu falar um negócio pra você. Os clubes ingleses estão contratando, hoje o Bernardo fechou com o Everton. Hoje em dia, hoje em dia, não é negócio você montar time com jogador da base. Não é negócio. Não é negócio. O ideal é você ter jogador da base para vender. Você monta um sub-23, bota a base para jogar. O senhor Real Madrid, o senhor Barcelona, o senhor... dá uma olhada nesses meninos aqui. O Cruzeiro só tem 2 jogadores com menos de 30 anos de idade. O Arrascaeta e o Lucas Silva. Os demais são tudo puta velha, com mais de 30 anos de idade, e que ninguém da Europa vem assediar. Então o Cruzeiro não sofre desmonte, desmanche. Você entendeu? Agora, os times que tem molecada, que depende de um Paquetá, que depende de um Pedrinho, que depende de um Vinícius Júnior, que depende de um Rodrigo Góes. Fez certo também? Claro, óbvio. Então eu estou chegando a essa conclusão. Não é negócio você colocar no seu time moleque. Bota um sub-23, bota um moleque bom pra jogar o aspirante. É bom. Os caras não estão monitorando desde que tem 13 anos de idade, então os caras vão saber se é bom ou não é. Acho que dá pra porque você coloca e de repente você é machucado. Esse time do Cruzeiro vai ser machucado nessa temporada? Não vai. Só se o Raniel sair, tem possibilidade. Raniel é bom jogador. Talvez mas eu só o Arrascaeta fez uma péssima Copa do Mundo e não vai. Era o único jogador pra sair. Porque é um dos 2 jogadores do Cruzeiro, com menos de 30 anos. Não vale a pena montar time com o moleque jogando. É uma teoria. Não vale a pena. Porque chega na metade do ano, chega na janela do começo do ano, você perde seu grande jogador. Nesse sentido, sim. Acabou. Não por bola. Acabou. Aí vai ter o jogo da volta. Você vai contar. Pra esse jogo, o que o Flamengo imaginava? Que ia contar com o Vinícius Júnior, que ia contar com o Paquetá. O Vinícius foi embora, o Paquetá estava suspenso. Mas tem o jogo da volta. Podia contar com o Vinícius Júnior, vai contar com o Paquetá, mas não pode contar. Também. E se alguém chegar no Corinthians agora e oferecer um X lá pelo Corinthians, que a diretoria do Corinthians entende como bom, vai levar simplesmente o único jogador do Corinthians que tem condição de desequilibrar o jogo e vencer uma partida difícil. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Se não mudar essa maldita Lei Pelé, se não proteger mais os clubes, não vale a pena mais fazer jogador no Brasil. Porque você faz, você monta o seu time, você se estrutura, chega na metade do ano,
Mas também tem que adaptar o calendário europeu também. Não, mas só para deixar uma coisa clara, eu não falei... Se você adaptar o nosso calendário ao europeu, você tem que mudar a Libertadores também. Sim, também. Claro. Porque não adianta nada você adaptar e chegar no começo do ano. Por exemplo, a Argentina é o único país da América do Sul cujo calendário está alinhado ao europeu. Mas quando eu falo adaptar, os caras estão botando de folga agora. Os caras estão botando de folga. Sabe quantos jogos o Independiente fez e vai enfrentar o Santos? 3 jogos. Mas no 4º jogo ele vai pegar o Santos. Posso falar um pouco a respeito desse tema aí? Mas quando eu falo para você adaptar o calendário, é óbvio que tem que adaptar. Lógico. Senão também não adianta nada. Um campeonato começa... só para deixar a coisa clara, gente, eu não estou falando que o Paquetá está vendido. Eu só estou falando que nessa janela ainda, que já foram quase 60 jogadores embora. Na primeira divisão, 55. 55 da primeira divisão. O Paquetá é hoje um dos melhores jogadores do Brasil, tá todo mundo de olho. Ele tem um perfil que agrada lá no futebol inglês. Só isso que eu falei. Como a janela fecha 31 de agosto, por isso que eu falei, no jogo da volta ele vai estar, não sei. Mas é o que eu tô negócio. Ontem o Paquetá fez falta pra caramba pro time do Flamengo, O Silvio Júnior fala, Benja! Esse negócio é legal, o Benja é bacana. O que está acontecendo com o Flamengo? Você responde. O que está acontecendo com o Flamengo? O torcedor já está perdendo a esperança de título esse ano. O que você acha, meu menino, que deve mudar, que deva mudar no Flamengo? Eu vejo muitos torcedores que inclusive estavam dentro do Maracanã ontem criticando o time. Vamos lá. Primeiro, nota zero pro seu Eduardo Bandeira de Melo, que novamente num jogo importante, ele priva o torcedor que torce mesmo de estar numa arquibancada, aquele torcedor que empurra o time. Ele superfatura ingresso, colocando o preço lá em cima, tá certo? Do ingresso, que todo mundo sabe quando jogou, que antigamente, olha, tá jogando na ilha, o ingresso precisa ser caro porque só temos aqui 15 mil à disposição, 20 mil à disposição, então precisa cobrar caro, pra custear o evento. Agora é o Maracanã, irmão. Agora é o Maracanã. Você sangra o torcedor Bandeira de Melo. Você tira aquele cara que sabe torcer de dentro do estádio. Eu vejo um monte de corneteiro do Flamengo metendo o pau no time, que o time tá sem alma. A arquibancada do Maracanã ontem foi engolida pela torcida do Cruzeiro. Então é muito fácil o torcedor que muitas vezes tá lá, e quando eu critico e falo que eu sou a favor do futebol raiz, o futebol raiz é aquele torcedor aí, o pobre, é aquele cara que fazia parte da geral do Maracanã, é aquele cara que empurrava o time lá dentro, independente se é o Flamengo perdeu no caso do da Selfie? Também, mas peraí. Você não é do povo. Peraí. Você não sabe torcer. Peraí, você falou, eu gostaria de falar sem só me responder o negócio. O Flamengo perdeu no caso da Selfie? Vamos lá, também. Porque o torcedor, Benjamin, é o torcedor quem dita o ritmo do jogo. O torcedor muitas vezes ele empurra a equipe fraca pra vitória justamente pela contaminação que ele passa da arquibancada pra dentro de campo. O time do Flamengo hoje é um time sem alma. O time do Flamengo hoje é um time que em momentos cruciais, em momentos decisivos, ele espana. Ontem não foi diferente. Por mais que o Flamengo tenha levado algum perigo em alguns lances de escanteio, que o Fábio foi muito bem, o Fábio também pegou muito ontem e merece aqui os créditos também pela partida que ele fez, fato. Mas o time do Cruzeiro foi muito mais sólido que o time do Flamengo. Isso sim. Eu tava assistindo o jogo do Corinthians na televisão e o jogo do Flamengo no tablet. E muitas vezes eu vi, era só o Cruzeiro com a bola, o Cruzeiro tocando a bola, o Cruzeiro parecia que estava jogando dentro do Mineirão. Então, o torcedor do Flamengo que também está criticando o time, você deixou desejar ontem. Porque se o Flamengo foi apático dentro de campo, a arquibancada do Maracanã também foi apática. A parte que não foi apática era a torcida azul, era a torcida do Cruzeiro. Então, muitas vezes aí o torcedor... Mas o Cruzeiro fez 1-0 com 7 minutos, mano. Não importa, Pascoal, quantos jogos você já viu de superação? Pascoal, Maracanã lotado, que inclusive não estava, também tinha um pouco mais de 40 mil, porque infelizmente na condição que o país se encontra hoje, não é todo mundo que tem dinheiro para pagar o valor do ingresso que estão cobrando. É um absurdo. A diretoria do Flamengo, mais uma vez, ela boicota o seu torcedor. E principalmente o torcedor que realmente empurra o time. Mano, mas é a lei da oferta e da procura. Quando eu falo que futebol não é teatro, Pascoal, quando eu falo que futebol não é teatro, aí você fala, oferta e procura. Então, a procura, Pascoal, ficou abaixo da expectativa. Porque a diretoria não esperava 45 mil. A diretoria esperava 60 mil no Maracanã ontem. E não tinha, Pascoal. Quando eu falo que futebol não é teatro, você falou, tô terminando, só me terminou. Tô perguntando se você terminou. Tô terminando. Então, o negócio é o seguinte, futebol não é teatro. O futebol é movido pelo povo. E o povo não estava presente, ou pelo menos boa parte do povo não estava presente. Então o Flamengo perdeu por causa disso. Também perdeu por causa disso. Mas tinha 47. Deixa eu só falar um negócio. Exatamente. Naquela época, não tinha selfie. Santo André. Era barato, o ingresso era barato, não tinha selfie e tudo mais. Santo André
Pelé veio aqui no Maracanã deitou e rolou, e com 25 mais ou menos do segundo tempo, a torcida do Flamengo abandonou a arquibancada. Abandonou. Era o torcedor de geral. Era o torcedor de geral. Era o torcedor de ingresso parado, etc. E tal. Eu discordo, respeito a opinião do Mano, discordo completamente. Eu acho que a emoção, ela não importa do tamanho do seu bolso. Ou você tem emoção ou você não tem. Tem pobre que não tem emoção e tem rico que não tem emoção. Tem pobre que tem emoção e tem rico que tem emoção. É uma maldade você cobrar o que foi cobrado ontem do torcedor. Isso eu concordo. A imagem... Agora, você pediu a renda? Dizer que esse torcedor não sabe torcer, eu acho isso discriminação. Eu acho isso discriminar. Entendeu? Eu discordo completamente. Agora, deixa eu falar. Você falou que é discriminação e eu não tô sendo...